Hoje a gente vai resolver um monte de integral maluca, tá? São integrais meio... Essas integrais, elas estão nos exemplos... Deixa eu achar aqui. Então, tem um capítulo especial de integrais especiais, que está na página... Deixa eu achar aqui. Está na página 80, tá? No começo do capítulo 3. Deixa eu ligar meu outro dispositivo aqui. Espero que a internet agora seja melhor. Só notícia boa, a maioria dos professores do CTE vacinaram hoje, tá? Vacinaram hoje e ontem. Então tá quase todo mundo, pelo menos a primeira dose está todo mundo aí, segunda dose em setembro, tá? Eu vacinei, mas por enquanto tô de boas. Muito bom, muito bom. Espero que não demore muito para chegar a vez de vocês vacinar. Tem alguns estados que estão mais avançados, outros nem tanto, mas aqui em Uberaba vacinaram todos os professores da educação. Acho que amanhã ainda vai vacinar, mas pelo que eu conversei com o pessoal, a maioria já vacinou. Uma AstraZeneca. Ainda não estou com cara de jacaré ainda, mas vai saber, né? Então hoje eu vou resolver algumas integrais. Essas integrais vão ser usadas para a gente poder resolver um problema específico na aula que vem, tá? Então hoje basicamente eu vou resolver as integrais e se sobrar um tempinho no final, eu faço alguns exercícios da lista, né? Porque alguns alunos estavam tendo dúvidas e eu vi que, assim, é melhor eu mostrar para vocês como faz, porque são exercícios que são relativamente fáceis, né? Não relativamente fáceis, né? Assim, para o aluno não ter que ficar dando muita volta, né? Então hoje a primeira integral que eu vou resolver, que eu vou chamar de exemplo 1, mas na verdade esse exemplo na apostila tá como o exemplo 3.4, tá? Que é essa integral aqui, integral de 0 até mais infinito de e elevado a menos x quadrado dx, tá? A gente vai ver um método diferente de resolver esse tipo de integral. Igual eu falei para vocês, isso aqui, por enquanto não faz muito sentido, mas na próxima aula a gente vai ver qual que é a aplicação disso aqui, porque esse tipo de função envolve um certo conceito de probabilidade também, para quem fez estatística e probabilidade aí, tá? Essa função que está aqui, e elevado a menos x quadrado, não sei se vocês estão tudo para ver que eu acho que a luz aqui também funde. Tá. Que é a integral de 0 até infinito. Essa função, que é elevado a menos x quadrado, ela não tem primitiva. Então você não pode simplesmente integrar essa função, você vai ter que usar um outro método. Esse método que a gente vai ver hoje é um método totalmente diferente, tá? Mas é um método que eu acho válido de passar para vocês, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui vai compreender como é que faz, tá? Primeira coisa isso aqui é um número, e aí eu vou tentar descobrir que número é esse. Vou chamar esse número de R, tá? Vou chamar esse número de R, e aí daqui 8 minutos a gente vai saber quanto que vale R, né? Só que antes de eu chamar de R, eu vou calcular, na verdade, R ao quadrado. Então, o que é R ao quadrado? R ao quadrado é a integral de 0 até mais infinito, de e elevado a menos x quadrado dx ao quadrado. Ou então, você pode escrever isso aqui assim, integral de 0 até mais infinito, de e elevado a menos x quadrado dx, vezes a integral de 0 até mais infinito, de e elevado a menos x ao quadrado dx. Tá? Aí nessa integral aqui do lado, nessa última aqui do lado direito, eu vou fazer o seguinte, aqui tanto faz a letra que você está usando, se você está usando x, w, y, θ, o resultado é o mesmo, tá? Então, o que a gente vai fazer nessa última integral é trocar o x por y, tá? Eu vou trocar x por y nessa última integral.
E aí, o meu r ao quadrado vai ficar integral de 0 até mais infinito, de e elevado a menos x ao quadrado dx, integral de 0 até infinito, de e elevado a menos y ao quadrado dy. Tá? O resultado é o mesmo, só mudei essa integral. E aí que entra a mágica do negócio, que aqui eu tenho duas integrais, uma com relação a x e outra com relação a y. Tá? Nenhuma das duas eu consigo resolver separadamente. Mas uma coisa que a gente pode observar é que essas duas integrais são integrais duplas. Na verdade, as duas integrais viram uma integral dupla. Então, isso aqui você pode escrever assim. É a integral de 0 até mais infinito, da integral de 0 até mais infinito, de e elevado a menos x quadrado, vezes e elevado a menos y quadrado, dx dy. Tá? Dx dy. Aqui é um quadrado. Tá? E aí eu consigo juntar esses dois caras, que eles são a mesma base. Né? Então, isso aqui vai ficar integral de 0 até mais infinito, da integral de 0 até mais infinito, de e elevado a menos x ao quadrado, mais y ao quadrado, dx dy. E o que a gente vai fazer é pegar essa integral aqui e fazer uma mudança de variável da integral dupla, tá? Vou fazer uma mudança de variável da integral dupla, para a gente poder resolver isso aqui. Dá para resolver essa integral dupla, né? Eu não sei de onde o cara que tirou, fez essa integral, ele teve essa ideia, que é uma ideia brilhante. É tipo sair de uma integral simples e cair numa integral dupla, né? Porque essa integral última aqui dá para resolver, mas essa primeira você não consegue, porque essa função não tem primitivo. Não dá para resolver isso aqui. O que a gente vai fazer? Se você observar, tanto o x quanto o y eles estão variando de 0 até mais infinito. Né? Esse intervalo de integração aqui ele diz respeito à variável na qual você está integrando a função. Né? dx, x de 0 a infinito, dy e y de 0 até infinito. Então, o que a gente tem é o seguinte. Quando você olha no... deixa eu ver onde é melhor escrever isso aqui. Quando você olha no plano cartesiano aqui, né, esse aqui é x e aqui é y, né, a gente está olhando nesse conjunto aqui. Ó. Que é o primeiro quadrante. Tá? Estou olhando no primeiro quadrante. E aí, dá para representar qualquer ponto x, y no primeiro quadrante. Né? Porque, por exemplo, quando você pega um ponto x, y aqui, aqui é a coordenada x, e aqui é a coordenada y. Né? Então, assim, no plano cartesiano, existem várias formas de você determinar um ponto. Uma das formas, que é a mais comum, é você determinar o ponto de coordenada xy. Né? Um ponto de coordenada xy. Só que essa não é a única maneira. Né? Uma outra forma que você pode determinar esse ponto é você pegar, por exemplo, assim. Você vai pegar um segmento que liga esse ponto à origem e ele tem comprimento r. Tá? E aí eu vou chamar de θ o ângulo que mede o grau compreendido entre o eixo x e esse segmento orientado no sentido anti-horário. Tá? Então, ou seja, para cada r maior que zero e para cada θ, no intervalo de 0 até 2π, existe um único ponto que pode ser escrito dessa forma. Né? Aí o que acontece? O x aqui, o x é r, e como eu estou projetando aqui no eixo x, é r cosseno θ. E o y é r seno θ. Tá? É r seno θ. Deixa eu mudar o layout aqui. É, seno θ.
E aí o que acontece? A partir disso, por exemplo, aqui em cima está aparecendo x ao quadrado mais y ao quadrado. Se você fizer x ao quadrado mais y ao quadrado, isso é r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais r ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Coloco o r ao quadrado em evidência. Aqui vai ficar cosseno ao quadrado de θ, mais mais seno ao quadrado de θ. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado para qualquer ângulo é 1. Então, isso aqui dá r ao quadrado. Tá? Outra mudança de variável que você também pode fazer, quer dizer, outra coisa também que você tem que observar é o seguinte. Aqui, o x é maior ou igual a zero. E o y também é maior ou igual a zero. Se isso acontece, então, por exemplo, o que vai acontecer com o R? O R, ele é o tamanho do ponto, né? Ele é, digamos assim, é o tamanho do segmento que liga o ponto à origem. Então, o R, ele vai ser maior que zero. E o θ, como eu estou pegando só o primeiro quadrante nos pontos em que x é maior que zero e y é maior que zero, de acordo com a minha integral, então o θ ele vai variar no máximo até π sobre 2. Né? Então eu tenho que o θ vai de 0 até π sobre 2. Então, θ vai de π sobre 2. Outra coisa também que a gente tem que considerar é o determinante do jacobiano, porque essa parte é um pouco mais delicada. Eu não sei quando que vocês fizeram cálculo 2, ou se já fizeram cálculo 2. Porque dá para, por exemplo, fazer cálculo 3 sem ter feito cálculo 2. Mas lá no cálculo 2, para poder fazer o teorema da mudança de variável, você precisa do determinante. Na verdade, é o módulo determinante do jacobiano. Né? Então, o que é esse número? Ele vai ser a derivada. Deixa eu só copiar a notação aqui. Ele é o determinante da derivada de x com relação a r, a derivada de x com relação a θ, aqui embaixo a derivada de y com relação a r, e aqui a derivada de y com relação a θ. Né? Quando você fizer isso de acordo com essa mudança, isso aqui vai ficar derivada de x com relação a r, é cosseno θ. Derivada de x com relação a θ é menos r cosseno, seno θ aqui. Menos r seno θ. Derivada de y com relação a r, seno θ. E a derivada de y com relação a θ é r cosseno θ. Né? Aí você tem que calcular esse módulo. Aí o módulo vai ficar r cosseno ao quadrado de θ mais r seno ao quadrado de θ, que é igual a r. Tá? Esse é o determinante jacobiano. Aí, a nossa integral, que é essa integral aqui, ó, né, na mudança de variável, vai ficar integral de 0 até mais infinito, da integral de 0 até mais infinito, de e elevado a menos x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy, vai ficar assim, ó. O r é maior que zero, então o r varia de, na verdade o θ é de 0 até π sobre 2. O r é maior que zero, então ele varia de 0 até mais infinito. Aí eu tenho que multiplicar pelo determinante do jacobiano, tá? R, vezes e elevado a menos x ao quadrado mais r ao quadrado. Só que menos x ao quadrado mais y ao quadrado, eu já sei que é r ao quadrado. Aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a menos r ao quadrado. E aí, ó, de 0 até infinito é o r, aqui é dr. E de 0 até π sobre 2 é o θ. Então, fica dθ. Ou seja, eu usei o teorema da mudança de variável para transformar a minha integral numa integral relativamente mais fácil. Tá? Eu vou resolvê-la separadamente. Essa integral que está aqui dentro, que eu vou chamar de asterisco, eu vou resolver ela separadamente. Então, vai ficar a integral de 0 até mais infinito
de r elevado a menos r ao quadrado dr. Tá? Aí você pode fazer uma mudança de variável aqui. Deixa eu pensar. Você pode fazer uma mudança de variável, sei lá, se falar que... Deixa eu pensar aqui. Falar que u é igual a r ao quadrado. Du é 2r dr. Aí daqui você vai ter que r dr é 1 sobre 2 du. Vou botar um menos aqui também. E aí também você tem o seguinte, ó. Se o r for 0, então o u é 0. E se o r vai para mais infinito aqui, o u também vai para mais infinito. O u também vai para mais infinito. Então, ou seja, a sua integral vai ficar assim. Vai ficar a integral, que era 0, continua 0. O que era infinito vai infinito. Aí o r dr, que é esse cara aqui, ó, r dr, vira meio du. Né? E o r ao quadrado vira u. Então, é elevado a menos u. E aí, para integrar isso aqui, vai dar menos 1 sobre 2, e elevado a menos u, de 0 até mais infinito. Aí, o que você pode fazer aqui é o seguinte. Você pode colocar o meio para fora, calcular o limite de e elevado a menos u menos e elevado a 0, que é 1, quando u vai para mais infinito. Tá? Quando u vai para mais infinito. E aí, isso aqui dá 0, e sobra meio. Tá? Então, essa integral aqui no asterisco é meio. Então, já consigo resolver essa. Né? Portanto, a minha integral fica assim. Deixa eu ver aqui. Essa integral, na verdade, isso aqui é como se fosse um apêndice. Então, essa integral é a integral de 0 até π sobre 2. Eu resolvi, deu meio. Dθ. E aí essa aqui é fácil de calcular, né? Que é π sobre 2. Tá? Então isso aqui vai ser π sobre 4. O resultado final é fácil. Observe que tudo que a gente fez aqui, na verdade, eu estou calculando o r ao quadrado, né? R ao quadrado é essa integral dupla. Aí eu faço mudança de variável. Lembro do teorema da mudança de variável aqui, né? Da integral, que você tem que calcular o determinante do jacobiano. Na verdade, é o módulo do determinante jacobiano. Então, a gente consegue chegar nesse resultado aqui. Portanto, r ao quadrado é π sobre 4. Isso implica que r é raiz de π sobre 2. Tá? É raiz de π sobre 2. Ou seja, a integral de 0 até mais infinito de e elevado a menos x quadrado dx raiz de π sobre 2. Ou seja, eu tenho um jeito totalmente diferente de calcular uma integral. Tá? Não necessário, ou seja, a gente conseguiu calcular a integral sem saber a primitiva da função na qual eu estou calculando essa integral. Tudo bem? É bem complicado isso aqui, mas assim, é uma coisa diferente que eu acho interessante mostrar para vocês verem que existem outros tipos de matemática, né? Não é só, só dá para resolver integral usando. E essa função aqui especificamente é uma função muito importante na probabilidade. Né? Na probabilidade e em outras coisas que a gente vai ver aqui para frente também. Então eu consegui resolver essa integral aqui. Alguma dúvida? Não. Aí dessa integral eu consigo resolver uma outra. Por exemplo, eu vou pegar esse resultado que está aqui e aí eu consigo resolver uma outra integral de uma forma um pouco mais rápida, que é o seguinte. Por exemplo, vamos pegar essa integral aqui. Ó, integral. Esse aqui é o exemplo 3.5. É a integral de 0 até mais infinito
de E elevado a menos K alfa quadrado T de alfa, tá? De alfa. Aqui, tanto K quanto o T, K e T são números maiores que zero, tá? Repara que aqui é o seguinte, eu tenho E elevado a menos, eu estou integrando em relação a alfa, tá? Estou integrando em relação a alfa. É a mesma coisa, porque é menos variável ao quadrado da variável. O que eu tenho aqui é menos a variável ao quadrado de x, né? A variável está ao quadrado. A diferença é que aqui está multiplicando os termos. Então, para resolver essa integral, usando o resultado que eu acabei de mostrar para vocês, a gente precisa fazer uma mudança de variável, né? Porque assim, qual que é a dificuldade aqui? Se aqui em cima fosse menos x quadrado, eu saberia calcular, né? Eu saberia calcular. Ora, mas se aqui em cima fosse menos x ao quadrado, eu saberia calcular, é só você transformar o que está aqui em cima em menos x quadrado. Então, ou seja, você vai pegar esse menos k alfa quadrado t e vai chamar de menos x ao quadrado. Eu cancelo os menos aqui, então eu tenho que x ao quadrado é k alfa quadrado t, portanto, o x é raiz de kt vezes alfa. Aqui, como o alfa está variando de 0 até mais infinito, a raiz quadrada dele é positiva. Tá? Então, x é raiz quadrada de kt alfa. E aí você faz a mudança de variável, né? Já que você está trocando. dx vai ser raiz quadrada de kt de alfa. d alfa é 1 sobre raiz de kt dx. Outra coisa também, ó. Se o alfa vale 0, então, como eu estou falando que x é raiz quadrada de kt vezes alfa, o x também vale 0. E se o alfa vai para mais infinito, então o x, ó, se o alfa vai para mais infinito, como esse número é positivo, o x também vai para mais infinito. Então, ou seja, essa integral, a integral de 0 até mais infinito, de e elevado a menos k alfa quadrado t de alfa, ela é igual, ó, o que era 0 continua 0, se vai para mais infinito, vai para mais infinito. Nesse passo. Aqui vai ficar e elevado a menos k alfa quadrado. Só que menos k alfa quadrado t, eu estou falando que é menos x quadrado. Só que tem que tomar cuidado, porque aqui, ó, o d alfa, ele virou 1 sobre raiz de kt dx. Eu posso tirar essa raiz para fora, né, porque ela não depende da variável na qual eu estou integrando. E aqui fica integral de 0 até mais infinito, de e elevado a menos x ao quadrado dx. E essa resposta eu já sei, que é raiz quadrada de π sobre 2. Né? Isso aqui é raiz de π sobre 2. Então, raiz quadrada de π sobre 2. Então, portanto, a integral de 0 até mais infinito de e elevado a menos k alfa quadrado t de alfa vai ficar raiz de π sobre 2 raiz de kt. Raiz de kt são esses números que estão aparecendo aqui. K e T. Tá vendo? Então, a gente tem mais uma integral. Isso aqui vai acontecer bastante. Você tem que resolver uma integral. Você tem que resolver uma integral sem... Você sabe o valor de 1, mas você faz uma mudança de variável, a integral vai voltar a aparecer, mas você não precisa resolver, porque você já resolveu ela. Né? Então, você tem esse resultado aqui. Então, essa integral aqui também é uma integral que a gente vai usar mais para frente. Para resolver, digamos assim, a mais difícil de todas, que é a próxima que eu vou resolver. Tudo bem, essa aqui é um pouco mais fácil, né? Sabendo o resultado anterior, chegar nesse desenvolvimento aqui é um pouco mais simples.
menos difícil, digamos assim. Tá? Tudo bem? Bom, aí por último, e mais importante, na verdade é a mais difícil de todas, a gente vai chegar na integral que aparece no exemplo 3.6. Né? Que é o exemplo 3.6, que é o seguinte. Eu vou calcular a integral de 0 até infinito de e elevado a menos k alfa quadrado t cosseno de alfa x de alfa. Tá? Essa é de longe a mais difícil. Não é que ela é difícil, assim, mas é porque realmente a gente precisa das informações anteriores e resolver ela é de um jeito bem diferente. Porque aqui, ó, lembra que k é constante. K e t são números maiores que positivos constantes. O que acontece é que quando você resolver essa integral, como eu estou resolvendo com relação à variável alfa, e depois você vai substituir e assim por diante, o que vai acontecer é que vai sobrar uma coisa que depende de x. Né? Então, basicamente, o que a gente tem é que f, ou seja, essa integral é uma função que depende de x. Então, isso aqui vai ficar assim. É uma função que depende de x. Eu vou chamar de f grande de x, porque quando eu resolver essa integral, o alfa vai desaparecer, vai sobrar umas constantes k e t, mas vai sobrar uma coisa que depende de x. Aí vocês vão ver o jeito de resolver isso aqui, que é a coisa mais maluca do mundo, tá? Mas dá para resolver e é compreensível. O que aqui a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou derivar essa função. Vou derivar. Depois, eu vou integrar por partes. Quando eu integrar por partes, eu vou encontrar uma relação entre a derivada de f e a própria função, que é uma EDO. Resolvo a EDO e jogo na condição inicial. Por que acontece? Se você observar, f de zero, o que é f de zero? Vai ser integral de zero a mais infinito. Eu vou trocar o x por zero, que é i elevado a menos k, alfa quadrado t, vezes o cosseno de zero, de alfa. Aqui é 1, né? E aí, essa integral, que é a integral de zero até mais infinito, de e elevado a menos k, alfa quadrado t, de alfa, porque o cosseno de alfa aqui é igual a 1, isso que eu já sei, que é o exercício passado, né? Que é raiz de π sobre 2 vezes a raiz de kt. Né? E aí eu vou derivar essa função, vou usar a integral por partes, e aí vocês vão ver que dá para, assim, vou derivar, integro por partes, determino uma relação entre a função e a sua derivada, encontro uma EDO. Resolvo a EDO, jogo esse valor inicial e acho a constante que eu preciso. Tá? É um negócio bem legal. Então vamos lá. Você vai pegar e vai derivar isso aqui. O que é a derivada de uma integral? Ora, significa que você vai derivar com relação a x, a integral de 0 até infinito de e elevado a menos k, alfa quadrado t, cosseno de alfa x de alfa. Aqui, como eu estou derivando com relação a x e integrando com relação a alfa, você pode permutar essas duas. Né? Vale a propriedade comutativa. Da mesma forma que eu usei essa propriedade na aula passada para resolver uma equação usando a transformada de Fourier. Né? Então, você pode passar a derivada para dentro. Você tem a integral de 0 até infinito, a derivada com relação a x, a função e elevado a menos k, alfa quadrado t, cosseno de alfa x de alfa. Então, primeiro você pode derivar, depois integrar, ou você pode integrar e derivar, porque vai sobrar uma função de x e a resposta é a mesma. Né? Quando eu derivo aqui, isso vai ser, bom, isso aqui não depende de x, então fica constante.
A derivada do cosseno é menos seno. Só que aí, como eu estou derivando em relação a x, o alfa sai para fora. Então, aqui vai ficar menos alfa, que eu vou colocar entre parênteses, vezes, porque o alfa sai para fora, né? A derivada do cosseno é menos seno, então o alfa sai para fora. Vezes a derivada do cosseno, que é seno de alfa x, de alfa. Tá? Opa, deixa eu explicar um pouquinho. Que é isso. Embaçado, né? E aí, essa última integral, então, ó, determinei a função, achei o valor da função no zero e estou derivando essa função para poder achar uma relação entre a derivada e a própria função. Né? E aí, o que vai acontecer? Eu vou integrar por partes isso aqui. Né? Então, essa função aqui eu vou chamar de U'. Agora, eu vou integrar com relação a alfa. Né? Eu vou chamar isso aqui de U'. Por quê? Porque tem um alfa aqui e aqui tem alfa quadrado. A derivada disso é isso. E essa função aqui eu vou chamar de V. Né? Aí deixa eu fazer uma observação aqui. Porque o que acontece? Como é que é a integral por partes? A integral por partes é a integral de U'(V) é igual a UV menos a integral de UV'. Né? Só que aí, para fazer isso, né, para usar a integral por partes, eu tenho que pensar o seguinte. Vamos olhar para essa função aqui, para a função e elevado a menos k alfa quadrado t. Né? E aí eu vou derivar essa função. Quando eu derivo a função, estou derivando com relação à variável alfa, porque eu estou usando o teorema aqui com relação à variável alfa. Né? Quando eu derivar isso aqui, vai ficar assim, vai ficar menos 2 alfa k t vezes a própria função, que é elevado a menos k alfa quadrado t. Certo? E aí, eu vou passar o 2 para cá, porque aqui tem que ficar menos alfa vezes isso, que é a derivada. Eu vou passar o menos 2, o k e o t. Então, a gente consegue perceber que a derivada de e elevado a menos k alfa quadrado t dividido por 2kt, a derivada disso, que eu já passei o 2 e o kt para cá, é menos alfa e elevado a menos k alfa quadrado t. Então, se a função que está aqui dentro é u, essa função aqui é u', que é exatamente o que está aparecendo aqui. Tá? Então, repetindo aqui e usando a integral por partes, vai ficar assim, ó. Deixa eu chegar mais para cá. Ó, vai ficar u'(v), aí eu repito u, então u é isso, toda essa função, que é i elevado a menos k alfa quadrado t, dividido por 2kt, vezes, eu mantenho seno, seno de alfa x, menos, detalhe, de 0 até infinito. Tá? De 0 até infinito. Menos a integral de 0 até mais infinito. Aí eu repito a função, que é i elevado a menos k alfa quadrado t, dividido por 2kt, e derivo o seno. Né? Derivo o seno. Só que aqui eu tenho que derivar com relação a alfa. Quando eu calculo a derivada do seno, usando a fórmula, a integral por partes aqui, no V', a derivada do seno, cosseno. Só que eu estou derivando com relação a alfa, então o x sai para fora. Então aqui vai ficar x vezes cosseno de alfa x de alfa. Tá? Beleza. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a letra aqui por... Se eu substituir aqui, vai ficar assim, vai ficar o limite de e elevado a menos k alfa quadrado t sobre 2kt
seno de alfa x. Quando o alfa vai para mais infinito, que o alfa vai para mais infinito, menos essa função no zero. Menos essa função no zero, que é zero. Tá? Aí aqui vai ficar assim, menos o x sai para fora, 2kt sai para fora. E aí vai ficar a integral de 0 até mais infinito de e elevado a menos k alfa quadrado t cosseno de alfa x de alfa, né? Só que aí, se a gente prestar atenção, essa integral aqui, ó, é a própria função que eu defini lá atrás. Toda essa integral vai ser a própria função. Então, isso aqui eu posso chamar de f de x. Né? Quer dizer, eu posso chamar não, já chamei de f de x. Outra coisa que acontece aqui, k e t são positivos. Então, eles não são constantes. Essa função aqui é limitada. Essa função é limitada. E aqui, como o alfa vai para mais infinito e tem um menos, isso vai para zero. Então, esse aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, essa função é limitada, portanto, toda essa parte vai para zero. Tá? Então, eu concluo que a minha derivada, a derivada da função, fazendo os cálculos aqui, ó, a derivada da função é menos x sobre 2kt vezes a própria função. Né? Então, eu concluir aqui que f' de x é igual a menos x sobre 2kt vezes a própria função. Tá? Ou então, você pode escrever isso aqui assim, ó, que f de x mais x sobre 2kt vezes a função f de x é zero, tá? Aí aqui eu vou deixar um exercício para vocês, que é resolver essa DO, aqui é derivada. Né? Que é resolver essa DO. Essa DO usa fator integrante para poder resolver, tá? E a solução dela, eu tenho que colar aqui que eu não lembro. A solução dela é... A solução... Esse aqui é uma EDO que usa fator integrante. Aí depois se vocês... eu não vou ficar falando sobre fator integrante porque isso é coisa de cálculo 3. Como é que resolve EDO, tá? Mas a solução dessa função, e isso está explicado lá no material, a parte de fator integrante, deu uma lida depois, né? Mas a parte aqui de coisa fala que isso aqui é c vezes e elevado a menos x ao quadrado sobre 4kt. Sobre 4kt. E daqui você consegue perceber o seguinte, que f de zero, quando você substitui x por zero, aqui vai ficar e elevado a zero, que é 1, é a própria constante. Só que essa constante eu já determinei, né? Eu determinei lá no começo do exercício que a constante é raiz de π sobre 2, raiz de π sobre 2 vezes a raiz de kt, né? Que é raiz de π sobre 2 vezes a raiz de kt. Que é esse valor aqui. Então, ou seja, eu consegui determinar a constante, e aí basta pegar essa constante e colocar aqui. Ou seja, a minha função f de x, que é a integral de 0 até mais infinito de e elevado a menos k alfa quadrado t cosseno de alfa x de alfa, consegui resolver essa integral, que vai ser essa constante vezes esse número, né? Essa constante vezes esse número. Então, isso aqui vai dar raiz de π sobre 2 vezes raiz de kt vezes i elevado a menos x ao quadrado sobre 4kt. Tá? Então, essa é a resposta. Tá? Que é um fato extremamente surpreendente, né? Porque você conseguir resolver essa integral aqui só dependendo de x, né? É um exercício e tanto, né?
E a gente observa que a gente resolveu de uma forma totalmente diferente. Eu resolvi ele usando uma técnica que é diferente. É claro que assim, eu não vou colocar para vocês assim, tenta descobrir, elaborar uma técnica aí para poder resolver determinado exercício. Eu coloquei algum exercício na lista, na verdade eu acho que eu coloquei mais um, mas vocês vão ver que a forma de resolver é bem parecida, tá? É uma derivada, alguma coisa assim, mas o exercício 3.1 e exercício 3.2 que eu coloquei na lista é bem mais fácil que isso, tá? Alguma dúvida? Não? E aí, na aula que vem, eu vou pegar esses exercícios aqui para a gente resolver um caso especial. Para resolver um caso especial que tem na apostila, tá? Eu estava conversando com a outra turma, talvez na semana que vem, se der tempo, eu marco uma aula extra. Acho que eu tô latindo. Eu marco uma aula extra para poder resolver exercício, tá? Aí depois vocês podem dar uma olhada no... Deve ser na terça. Então, na segunda-feira a gente continua resolvendo exercício, tá? E na terça eu marco uma aula de exercício, na quarta-feira a gente tem outra aula de exercício, tá? Para a gente poder fazer a prova na quarta. Tudo bem? Deixa eu só fazer uma pequena observação aqui. Espera um pouquinho. O cachorro late. Deixa eu só fazer uma observação. Na verdade, não é uma observação. É porque tem uns exercícios na lista que eu estava vendo que o pessoal estava empacando um pouco para resolver. Por exemplo, deixa eu resolver na ordem aqui, que é o seguinte. O exercício 4.3, ele pede para calcular a transformada de Fourier de e elevado a menos a vezes o módulo de x, tá? Transformada de e elevado a menos a módulo de x. Isso aqui, se não me engano, deu 2a sobre a ao quadrado mais alfa quadrado, né? E aí, no exercício seguinte, pede para calcular a transformada inversa. Ele fala o seguinte, qual que é... Aí, esse aqui é o 4.3. No 4.4, pede para calcular a transformada inversa de 2a sobre... Não, desculpa, de a sobre a quadrado mais alfa quadrado. Só que aqui você tem 2. Mas você sabe o seguinte, ó. Você sabe que a transformada inversa de 2a sobre a quadrado mais alfa quadrado, olha, se você calculou que a transformada dessa é essa, a transformada inversa de 2a sobre a quadrado mais alfa quadrado volta nessa, né? Então, isso aí é elevado a módulo de x. Só que aí, lembra que a transformada inversa é uma integral. Então, o 2 sai para fora, as constantes saem para fora. Então, aqui você tem que 2 vezes a transformada inversa de a sobre a quadrado mais alfa quadrado é a mesma coisa, né? E elevado a módulo de x. Aí é só você passar o 2 para cá dividindo. Ou seja, a transformada inversa de a sobre a quadrado mais alfa quadrado, aí eu passo 2 para cá dividindo, vai ficar assim. Né? Então, ou seja, ó, isso aqui é uma função que depende de alfa, esse aqui seria o meu f de alfa, e esse cara do lado direito aqui seria o f de x. Né? Esse cara da direita seria o f de x. Esse é o exercício 4.4. No 4.5, eu não sei se eu fiz esse exercício, mas ele está resolvido em algum vídeo aí. Tá? Não vou fazer ele de novo, não. No 4.5, o que acontece é o seguinte. Ó. Ele pede para mostrar que a transformada de Fourier de f grande de x é 2π vezes f pequeno de menos alfa. Né? Olha, se você olhar para cá, o que acontece se você trocar x por alfa? Se você trocar x por alfa, você vai ter a sobre a quadrado mais x quadrado.
Se você trocar x por menos alfa, você vai ter e elevado a menos alfa. É a mesma coisa. Tá? Então, ou seja, a transformada de Fourier de a sobre a quadrado mais x quadrado é 2π e elevado a menos a vezes modo de alfa. Tá? Então, esse aqui já resolve o exercício 4.5. Ou seja, eu fiz o 4. Fiz não, né? 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6. Tá? Eles estão na sequência justamente por isso, porque você vai fazendo um. E repara que aqui, quando você tem a transformada, você não precisa resolver nenhuma integral. Essa integral já sai direto. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é só. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou ficar aqui por mais alguns segundos. Lembra que eu terminei de corrigir a P1, aí vou começar a corrigir a P2, tá? Na semana que vem a gente vai ter aula de exercício na segunda, vou ver se eu marco uma na terça e na quarta normal, tá? E é isso. Tomem cuidado aí, se previnam. Tentem não pegar coronavírus, tá? Até mais, pessoal. Até mais, professor. Valeu, Bruno. Até mais. Tchau. Valeu, Bruno. Até a próxima.